Olá, nono ano, sou o André, professor de Ciências. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre substâncias e misturas, substâncias simples, substâncias compostas e o tipo de misturas, heterogêneas e homogêneas. Vamos lá? Uma substância é uma porção de matéria com propriedades e características bem definidas. Em outras palavras, uma substância é uma porção de matéria com determinado ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, cor, sabor, odor, inflamabilidade e etc. Isso nos permite afirmar que, caso duas substâncias apresentem as mesmas características e propriedades, estaremos tratando da mesma substância. A água é um exemplo de substância, tendo como uma de suas características o fato de ser um líquido à temperatura ambiente. Podemos citar outras características da água, como sua densidade, ponto de fusão e ebulição à temperatura ambiente. Caso adicionemos sal de cozinha a uma porção de água e medirmos a densidade dessa mistura, observaremos um pequeno crescimento em relação à densidade da água pura. Do mesmo modo, um aumento também será observado se medirmos a temperatura de ebulição da mistura e compararmos o resultado com o da água pura. O ponto de congelamento também apresentará uma variação, ele irá diminuir. Desse modo, fica evidente que a mistura água-cloreto de sódio apresenta características diferentes das da água pura, assim como do sal puro. Desse modo, é essencial distinguir uma substância pura de uma mistura. As substâncias puras podem ser classificadas conforme sua estrutura em simples ou composta. As substâncias simples são aquelas que são formadas por átomos de um único elemento químico. Utilizando o exemplo do ar, observamos que ele contém em sua composição várias substâncias simples, como os gases nitrogênio, oxigênio e ozônio. As substâncias puras, cujas moléculas são formadas por átomos de diferentes elementos químicos, são chamados de substâncias compostas. Dentre os exemplos de substâncias compostas, podemos citar o gás dióxido de carbono e o gás metano, presente em nossa atmosfera e relacionados às mudanças climáticas. A água também é uma substância composta, pois possui átomos de hidrogênio e oxigênio em sua estrutura. Outro exemplo de substância composta são os sais dissolvidos na água, como o cloreto de sódio e o bicarbonato de sódio, os quais também são formados por mais de um elemento químico, sendo, portanto, substâncias compostas. As misturas homogêneas são aquelas formadas por uma única fase, ou seja, um aspecto uniforme. Ao observar uma mistura homogênea, não conseguimos identificar a presença de diferentes componentes, nem mesmo se utilizássemos um microscópio. Um exemplo desse tipo de mistura é o vidro. Ele apresenta mais de uma substância em sua composição, mas quando observamos, não conseguimos ver seus componentes separadamente. As misturas homogêneas no estado líquido podem ser chamadas de solução. A água que ingerimos diariamente é um exemplo de solução. Há várias substâncias dissolvidas nela e não conseguimos visualizar. A água do mar também é um exemplo de solução homogênea. Ela possui uma quantidade maior de sais dissolvidos em sua composição. Por isso, sentimos um sabor salgado quando a provamos. Nesse exemplo,
os sais podem ser chamados de soluto, pois são dissolvidos na água, a qual chamamos de solvente. Outros exemplos de misturas homogêneas presentes no nosso cotidiano são as ligas metálicas, produzidos por meio do processo estudado na metalurgia. As ligas metálicas são formadas por dois ou mais metais diferentes e são utilizadas em diversos produtos. O bronze é uma liga metálica formada em sua maior parte por cobre e estanho e foi utilizada principalmente na Era do Bronze. O aço é formado principalmente por ferro e carbono e está entre as ligas metálicas mais utilizadas atualmente. O latão é composto principalmente de cobre e zinco, sendo bastante maleável e resistente a impactos. As misturas heterogêneas são aquelas formadas por dois ou mais componentes, e a presença de mais de uma fase fica evidente mesmo a olho nu. Assim, esse tipo de mistura não possui um aspecto uniforme. A mistura de água e óleo é um exemplo de mistura heterogênea, já que elas são immiscíveis, ou seja, não se misturam. As regiões de uma mistura heterogênea são chamadas de fases. Assim, na mistura entre água e óleo, observamos a formação de duas fases, uma formada pelo óleo, na parte superior, e a outra formada pela água, na parte inferior. Quando adicionamos a areia à água, também observamos uma mistura heterogênea, com duas fases, água e areia. E, se adicionarmos à areia a mistura de água e óleo, observaremos uma mistura formada por três fases. Algumas misturas, aparentemente, permitem a identificação de mais de uma fase ao serem observados com auxílio do microscópio. Essas misturas são classificadas como coloides. Essa é uma situação que observamos com o leite e com o sangue. A olho nu, consideramos essas duas misturas como homogêneas, pois não conseguimos visualizar seus componentes. Se observarmos, porém, essas duas misturas ao microscópio, veremos que são formadas por mais fases. Logo, o leite e o sangue são coloides. O leite é uma mistura formada, em sua maior parte, por água, além de proteínas e gorduras. Observamos ao microscópio pequenas gotículas de gordura que não se misturam à solução aquosa. Situação semelhante ocorre no sangue. Quando observamos ao microscópio, vemos que ele possui uma fase aquosa na qual se encontram as células do sangue. Então, nono ano, caso tenham dúvida, me procurem na plataforma digital toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 a meio-dia. Estarei lá esperando por vocês. Tchau!